Fala galera, Yuri do Elite Code Brasil aqui de novo. Dessa vez nós vamos estar resolvendo a questão número 20, Valid Parentheses. É uma questão de nível fácil. A questão aqui nos diz que nós vamos receber uma string S contendo apenas os caracteres de abertura de um parênteses, fechamento de parênteses, abertura de uma chave, fechamento de uma chave, ou abertura de um colchete e o fechamento de colchete. Esses aqui são os únicos caracteres possíveis que nós podemos receber dentro dessa nossa string S, beleza? E nós precisamos determinar se esse input, essa string S aqui, ela é uma string válida. E ele passa aqui as descrições do que seria válido ou não. Beleza? Então ele fala aqui open brackets, ou seja, a abertura, né, dessas, ou do parênteses, ou da chave, ou do colchete, eles têm que ser fechados pelos mesmos negócios. Então no mesmo parêntese, se abrir um parêntese, tem que fechar com o mesmo parêntese. Se abrir uma chave, tem que fechar com a mesma chave. E se abrir um colchete, tem que fechar com o mesmo colchete, beleza? E o open brackets aqui, ele tem que ser fechado na ordem correta. Então, beleza, se eu abrir um parênteses, eu não posso fechar com um colchete aqui, por exemplo. Mesma coisa, se eu abrir um colchete, eu não posso fechar com uma chave, por exemplo, é isso que ele está dizendo. E cada close bracket tem que ter um correspondente open, ou seja, eu não posso ter simplesmente um de fechamento aqui, sem nenhum de abertura atrás, beleza? Eu não posso ter simplesmente um fechamento de uma chave sem ter a abertura de uma outra chave, beleza? Isso que são essas três opções aqui. Ele nos passa um exemplo aqui. Nesse exemplo, a gente só tem uma abertura e um fechamento de parênteses, então devemos retornar que essa string ela é válida. Nesse caso aqui, nós temos abertura e fechamento de um parênteses, abertura e fechamento de um colchete, abertura e fechamento de uma chave. Então, tudo abriu e fechou de forma correta aqui, na mesma ordem, então devemos retornar true. Nesse caso aqui, nós abrimos um parênteses e fechamos com um colchete, ou seja, não temos o fechamento do parênteses inicial e nem a abertura do parêntese do colchete aqui. Então, nós devemos retornar falso nesse caso, beleza? Então, vamos seguir aqui para o Miro, a gente tentar pensar numa possível solução. Eu já deixei dois exemplos aqui prontos. A primeira solução que pode vir à cabeça aqui seria uma solução mais um pouco sem pensar muito na questão de complexidade de tempo, certo? Se, vou pensar aqui dessa forma, se cada vez que eu ver uma abertura e um fechamento aqui correto, certo? Ou seja, um parênteses abrindo, parênteses fechando, uma chave abrindo, uma chave fechando, ou um colchete abrindo e um colchete fechando, cada vez que eu ver isso daqui dentro da minha string, certo? Então, esses três casos aqui dentro da minha string, e eu remover esses casos aqui e ir validando até a minha string ficar zerada, né, ou até acabar com essas comparações aqui, eu vou conseguir chegar ao meu resultado final. Então imagina que eu estou verificando a minha string aqui, eu vou analisar, então vou remover. Opa, encontrei, sei que existe esse parênteses abrindo e fechando, certo? Então o que eu vou fazer? Vou remover esse cara da minha string. Beleza, vou olhar de novo. Tem esse meu colchete aqui também, o colchete deu certo, beleza, vou remover esse cara aqui. O que sobrou da minha string? Sobrou a abertura e o fechamento do colchete, então vou remover esse cara aqui também. Beleza, a minha string ficou zerada, não tem nenhum desses caras aqui, ela está zerada, então eu sei que ela está correta, então essa minha string estaria correta. Se eu olhar para esse caso aqui, que eu vou verificar, tem esses caras aqui, ou seja, abertura, fechamento, de chave, colchete ou parênteses. Opa, tem esse cara aqui, então eu vou remover esse cara da minha string. Beleza, agora tem algum desses caras aqui? Opa, não tem, mas a minha string continuou com o tamanho aqui, certo? Não foi zerada, então isso nos diz que essa string aqui ela não está válida, beleza? Vamos tentar implementar essa solução aqui. Seguindo, eu posso simplesmente verificar, né? Então, enquanto esses caras aqui, tanto de abertura e fechamento, eles estiverem em S, certo? Ou o colchete, no caso aqui, abertura e fechamento, estiver em S, ou a própria chave aqui, abertura e fechamento, estiver em S aqui também. Beleza? Enquanto isso daqui tiver, o que eu vou verificar? O que eu vou fazer no caso, né? Eu vou atualizar a minha string, certo? Eu vou remover esses caras. Então temos um método aqui de strings que é o replace. Então eu posso usar o replace aqui para remover, no caso, o primeiro aqui seria remover os parênteses por um espaço vazio. Essa mesma coisa agora eu vou fazer para os colchetes, certo? E para as chaves. Esse método aqui é bom porque
Mesmo se ele não encontrar, ele retorna a própria string, ele não dá nenhum erro nem nada. E eu consigo, e a partir do momento que eu finalizar isso daqui, eu simplesmente posso retornar se o tamanho da minha string s ele é igual a zero. Certo? Se for, é porque essa string ela finalizou, certo? Todas as comparações aqui, todas as remoções corretas, e não tem nenhum parênteses, colchete ou chave que ficou sobrando dentro dessa minha string. Beleza? Posso rodar esse código aqui. O código que passou, vou submeter esse código e ele está um retorno aqui. Não é um retorno, não é a melhor solução possível em relação a tempo, certo? Por quê? Porque nesse nosso caso aqui, nós temos um tempo de complexidade de O de n ao quadrado. Por que um O de n ao quadrado? Porque nós estamos passando por essa string aqui, nós estamos passando n vezes por essa string, certo? Porque se caso essa string seja completamente cheia desses parênteses aqui abrindo e fechando, nós vamos passar por essa string, né, n vezes dividido por 2. Mas como a gente não utiliza a constante aqui no Big O Notation, ela simplesmente é um tempo linear aqui de complexidade. E esse método aqui, replace, por baixo dos panos, ele utiliza também no cenário dele aqui, né, quando tiver no cenário, ele utiliza um O de n também, onde n é o tamanho da string. Por quê? Porque eu vou estar removendo esse meu elemento aqui da minha string e eu vou precisar juntar a minha string de novo. Então eu preciso fazer o shift, né, dos outros caracteres que estão depois para aquela posição que eu acabei de remover. Beleza? Então por isso que isso aqui é um O de n e isso daqui também se torna um O de n, certo? E acaba retornando aqui um tempo de complexidade O de n ao quadrado. Já para o espaço, aí depende de como você vai considerar isso. Se você considerar que você está utilizando a mesma variável aqui, você teria um espaço de complexidade constante. Agora, se você entender que você está criando uma nova variável quando você utiliza esse replace aqui no S, aí você poderia colocar ela como um O de n. Mas nesse meu caso aqui, eu vou considerar que nós temos um espaço de complexidade constante. Por quê? Porque nós não utilizamos em momento algum nenhuma estrutura de dados aqui dentro da nossa... Nós não criamos e nem adicionamos nenhuma estrutura de dados dentro desse nosso algoritmo. Beleza? Vamos agora tentar melhorar um pouco, tentar otimizar a execução desse cara aqui, melhorar o tempo de complexidade desse cara. O que nós podemos fazer aqui é tentar entender como isso está funcionando, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou só apagar esses caras e agora eu vou precisar verificar. O que eu posso pensar aqui nesse caso é, eu vou tentar ler essa minha string aqui, nessa ordem, e armazenar o que já foi visto. Então, nesse caso, eu poderia, como eu estou lendo, certo? E sempre verificando o último elemento, nesse caso, por exemplo, eu li esse primeiro de abertura, beleza, agora eu vou ler esse próximo aqui de abertura, e se vier um de fechamento, eu tenho que sempre validar com o último que eu já li. Então, eu estou sempre verificando a última leitura, né, que eu tive dos meus caracteres. Nesse caso aqui, eu vou pensar em utilizar uma stack, certo? Então eu vou pensar em utilizar uma stack aqui. Por quê? Porque essa stack eu vou fazer o quê? Eu vou armazenar todos os parênteses, né, de abertura, os colchetes ou chaves que eu for lendo quando eu percorrer essa minha string aqui, e quando eu tiver algum parênteses, colchetes ou chaves de fechamento, eu vou verificar com a minha última leitura. Então, nesse caso, por exemplo, eu estava lendo esse primeiro, beleza. Vou para o próximo. Opa, é mais um de abertura. Então, eu adiciono simplesmente esse cara aqui na abertura. Vou andar com ele aqui. Opa, tornou um de fechamento. De fechamento, ele é válido com esse meu último de fechamento aqui. Opa, ele é válido também, porque eu estou fechando um parênteses com um parênteses. Então, eu posso remover esse cara e partir para o próximo. Ou seja, encontrei um de colchete agora. Opa, colchete é um de abertura. Adiciono ele aqui na minha stack. Beleza? Vou para o próximo. É um de fechamento. É válido com o último de fechamento que eu tenho. É válido, então posso remover. Beleza? E agora eu olho para o último cara aqui. É um de fechamento também. Ele é válido com o último de fechamento que eu tenho na minha stack. Beleza? Ele é válido. A minha stack acabou a minha string, certo? E a minha stack ela está vazia, então eu posso retornar true aqui nesse caso. Beleza? Nesse jeito aqui, nessa lógica que nós fizemos, nós passamos por cada um desses elementos uma única vez. Logo, o nosso tempo de complexidade ele abaixa para ser linear. Beleza? Vamos tentar implementar essa possível solução aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, vou criar aqui,
vai ser um dicionário de base, onde eu consiga verificar o que é uma abertura e um fechamento de uma chave ou de um colchete, certo? Para que o meu algoritmo entenda o que é. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o meu brackets aqui, certo? Então, brackets vai ser um dicionário, onde ele vai conter como chave a abertura, por exemplo, parênteses, e como valor desse cara aqui vai ser o fechamento de um parênteses. Para o segundo vai ser uma abertura de um colchete e como valor vai ser o fechamento desse colchete. E para finalizar também vamos ter a abertura das chaves e como valor vai ser o fechamento dessa chave aqui. Beleza? Agora o que eu preciso criar a minha stack, certo? Onde eu vou armazenar os valores que eu recebi, certo? Então os valores de entrada, ou seja, os de abertura aqui, que seriam esses brackets aqui. Então o que eu vou fazer é, para cada um dos caracteres, certo, que estiverem na minha string S, o que eu preciso validar é se esse caractere aqui que eu estiver olhando, ele estiver dentro das chaves, né, da minha brackets ali, ou seja, ele for um de abertura, o que eu preciso fazer, eu preciso simplesmente adicionar esse meu caractere aqui dentro da minha stack, certo? Agora, caso ele não seja, ou seja, ele é somente um de abertura, como ele nos diz aqui, que só vamos ter strings desse tipo, caracteres desse tipo aqui, então eu sei que se ele não for um de abertura, ele com certeza é um de fechamento. O que eu preciso validar é se a minha stack ela existe, certo? Então, no caso, se a minha stack ela não existe, se ela estiver vazia e eu tive um de fechamento, quer dizer que eu estou fechando sem ter aberto um, certo? Ou, certo? Ou, o que vai acontecer? Eu vou verificar se o último que eu tenho na minha stack aqui, ele é o resultado, ele é o fechamento correto que eu estou querendo, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu brackets aqui, certo? E eu vou remover, eu vou acessar esse cara como o último que tem dentro da minha stack. Então, eu vou remover aquele cara ali e vou verificar se esse último cara que eu removi da minha stack, certo? Eu vou acessar a chave dele aqui e vou verificar se esse caractere ele é igual ao que eu estou olhando aqui de fechamento. Se for, certo? No caso, se for diferente, quer dizer que eu tenho algo de errado nessa minha string aqui e eu preciso retornar falso logo de cara. Caso passe por tudo isso daqui, eu simplesmente preciso retornar se o tamanho da minha stack aqui ele é igual a zero. Se for igual a zero, eu sei que removi todos os parênteses, colchetes ou chaves que tinham dentro dessa minha string aqui e eu consegui validar ela completamente e ela é uma string válida, beleza? Vou rodar aqui. Ele passou por todos esses testes. Vou submeter esse meu código. E agora nós melhoramos aqui o nosso tempo de execução, beleza? Por que nós melhoramos? Porque agora nós temos um tempo de complexidade aqui linear. Por quê? Porque nós acessamos uma única vez cada um desses caracteres através desse loop for aqui que nós tivemos, beleza? E nesse caso nós aumentamos um pouco, né, do nosso espaço aqui de execução, porque nós agora passamos a armazenar os caracteres, né, dentro dessa minha stack. Imagina agora que o tamanho dessa minha string ele só foram caracteres de abertura, certo? Eu tive n caracteres que só abriram colchetes ou parênteses aqui. Ela seria uma string válida até aqui, não ia cair em nenhum momento nesse caso aqui, e na hora de verificar ela seria negativa e eu teria armazenado todos esses caracteres dentro dessa minha stack, beleza? Então por isso um espaço de complexidade de n, beleza? Esse aqui foi mais um exercício que a gente resolveu aqui e amanhã a gente volta com mais um. Valeu, galera!